Gente, chegou a hora aqui da nossa entrevista do dia. Atenção, você que tem o sonho de ter o seu próprio negócio, né? É o seguinte: esses primeiros meses do ano aí são tradicionalmente o período em que se concentra o maior volume de abertura de novos negócios no Brasil, né? E esse é um momento em que muitos futuros empreendedores se sentem especialmente motivados, né? Ganham coragem e começam a agir, né? Tirar o projeto do papel para tornar realidade. É nesse período do ano que isso acontece, né? Agora, é muito importante nesse instante, nessa decisão, buscar informação correta, informação de qualidade. E aí que entra então o Sebrae, que além de cursos, fornece também mentoria, monitoria e orientação. E é exatamente sobre tudo isso que a gente vai saber agora. Você aí, já está preparado para abrir o seu próprio negócio? Esse é o seu caso? Você quer se tornar dono de uma empresa a partir de agora? Já está sabendo tudo o que tem que fazer? Vamos então conferir todas as dicas, as mais básicas, agora ao vivo com a Raquel Abrantes, que é gerente de inovação e soluções lá do Sebrae do Rio de Janeiro. Digo lá porque eu falo ao vivo de Brasília. Como é que tá tudo aí no Rio? Conta pra gente, Raquel, bem-vinda. Olá, Milena, tudo bem? Aqui tá calor. Ai, que bom, que gostoso, né? A gente acabou de falar que esse sol abundante aí favorece o Brasil em energia renovável. A gente não pode reclamar do calor, nem do vento, nem da chuva, né? Não mesmo. Raquel, conta pra gente, assim, como é que você gostaria de separar, né, esse assunto? O que é a primeira atitude que o futuro empreendedor deve ter quando ele decide ser dono do próprio negócio, na sua opinião e pela sua vivência com o Sebrae? Então, Milena, isso é por incrível que pareça, por mais que seja, que todo mundo fale, comente, né? O fundamental é a gente se planejar. Então, muitas vezes a gente está naquele momento de querer fazer as coisas muito rápido, mas um mínimo de planejamento ele precisa ter. E o ideal é procurar um Sebrae, procurar uma pessoa que possa orientá-lo da melhor maneira possível. E o Sebrae tem N coisas que possam ajudar, a gente tem uma capilaridade muito grande. Inclusive, a gente tem um portal só de soluções que orienta, que explica, e tem várias tendências que eles podem ouvir, ler, saber um pouco mais. A gente tem podcast, então não falta informação. Ai, que bom! Olha, a gente sabe que a grande maioria, né, falando até de percentual, começa a empreender na dificuldade, né? Muitas vezes por subsistência, para poder complementar a renda. Então, aí acontece o primeiro erro, vamos dizer assim, né? A falta de preparo ou a falta de planejamento. Por outro lado, a gente viu com a pandemia que a gente não tem o futuro assim garantido, né? Muitas coisas podem acontecer, então é bom a gente estar com um pé em cada canoa, né? Ter assim um freela bem cuidadinho ali, né? Saber fazer coisas ao mesmo tempo, justamente pensando no futuro. O que consistiria em planejamento, essencialmente? Quem tiver essa oportunidade, né? Não está precisando de dinheiro, nem para sobreviver, nem para complementar a renda, está com esse sonho prontinho aí. O que seria o planejamento, então, nesse caso? Quando a pessoa ela não está naquela ânsia de montar nada, né? Não está assim, está apenas pensando, digamos assim. Esse pensamento é muito mais fácil, porque a pessoa pode se posicionar, procurar alguma coisa com que ela tenha efetivamente identidade, porque nada melhor do que você trabalhar com o que você gosta. É. Então, você trabalhar sorrindo, tendo o seu cliente como o seu grande aliado, porque a gente tem um movimento de pensar no cliente como o nosso potencial negócio, porque é ele que alimenta nossas ideias, é ele que alimenta a nossa empresa e ele dá todas as dicas. Então, a gente precisa estar muito conectado com esse cliente, essa experiência do cliente, é ele que dita as nossas regras, né? Para a gente Uhum. poder criar coisas novas. Então, o mais importante é pensar numa coisa que realmente goste para trabalhar e que esse planejamento venha aliado. Então, a gente também tem essas dicas, por isso que o estudo de tendências é muito importante, porque ele começa a ver o que ele pode criar de diferente e montar coisas novas. Tá. O que seria então tendência para 2023, assim, que vocês já identificaram? Quais são os segmentos, né, ou os tipos de negócio que vão fazer mais sucesso, ou que as pessoas estão tendendo a desenvolver nesse ano que está começando?
Por incrível que pareça, os jovens estão aí, né. Ah, Então, quando a gente fala de jovens, não precisa ser só no corpo, tem que estar na cabeça também. Então tem sim. muita gente que é muito jovem. E criar coisas para esses jovens. Eles estão cada vez mais à frente da tecnologia, a tecnologia está sempre aliada aos novos negócios, então, o cliente, mais uma vez, eu volto a dizer, são eles que ditam as regras. Então, a gente tem que ficar ouvindo muito o que eles estão criando, tem inteligência artificial ajudando nesse fronte de trabalho, então é importante também estar olhando isso. Então, as tendências é exatamente tudo que tem de novo e que apareça e que tem esse cliente como consumidor principal. Ah, entendi. Seja produto ou serviço, mas o foco é no cliente final, vamos dizer assim, né? Mas não tem aí de pronto alguma ilustração para a gente entender se tem algum segmento, alguma coisa que faça mais sucesso? Porque também isso pode ter um viés, né? Às vezes as pessoas vão empreender mais naquela área porque o investimento é menor, ou vão mais para aquele outro lado porque está na moda e elas querem correr menos risco, né? Não necessariamente se trata de tendência de fato. Analisar também tem que ter esse trabalho, né? Vamos dizer assim, né, de contextualização dos dados. Esses dados são fundamentais. Você falou uma coisa bem interessante, né? Às vezes a pessoa tem até um recurso para investir, mas não quer investir muito. Então, ele pode optar por pequenos segmentos, uma micro franquia que você tem os dois movimentos que você falou aí. Sim. O primeiro, por se tratar de uma empresa que já está num ambiente, né, uma estrutura de negócios montada, então o risco é menor, e pode montar uma micro franquia que o valor é menor. Não tira as responsabilidades desse empreendedor, mas a franquia ela vem muito aliada a essa questão de você já estar montado, com uma estrutura bem feita e o próprio negócio com valor menor. As startups também elas surgem exatamente nesse movimento de conhecer o mercado, de entender se isso vai ser aplicado ou não, que a gente chama de MVP, Uhum. né? Que está conhecendo um pouco, vendo se esse produto vai ser interessante para aquele mercado no momento. Mas eu sempre digo, a tecnologia está aliada, a inovação e a criatividade andando juntinho e o cliente ditando as regras. Ah, A gente muito. tem um poder de compra e de consumo muito grande agora. É, com certeza. E o nosso país é gigante, continental, né? Mais de 200 milhões de habitantes, né? Muito bem. Raquel, adorei te receber de volta. Ano passado que a gente se conheceu assim remotamente, não foi? Que Foi. legal que você voltou. Fiquei feliz, viu? Volte sempre, então. Volte mais vezes. Vou te aguardar, tá? Eu que agradeço, Milena, obrigada por essa oportunidade. Não deixe de procurar o Sebrae. Quem tem interesse, vamos lá, a gente está ali exatamente para ajudar. Pode procurar a nossa central, a gente tem páginas em todas as nossas redes sociais, tem o site do Sebrae, ou seja, a gente está em todo lugar, nos 27 estados, estamos aí. É isso aí. Obrigada, um beijo. Até breve. Bom ano para vocês. Um beijo para o Sebrae no Rio.